Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana e horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Beleza, galera ligada aqui nesse Acorda Vascaíno dessa quarta-feira, véspera de mais um jogo do Vasco pela Copa do Brasil. O time vai encarar o Botafogo amanhã no Newton Santos às 9h30 da noite, partida de volta das quartas de final. A gente vai falar muito sobre esse jogo, mas em outro aspecto, numa visão diferente que a gente trata aqui no canal Atenção Vascaínos, mas logo de cara eu peço para você fazer o seguinte, logo pela manhã me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada para assistir logo pela manhã esse Acorda Vascaíno hoje de uma maneira diferente. Normalmente eu trago aqui algumas opiniões, algumas situações para a gente poder fazer um convite à reflexão. Hoje até não vim vestido a camisa do canal Atenção Vascaínos, vim vestido a camisa do Vasco, a camisa preta, a camisa número 1 do Vasco do ano passado, que para mim é uma camisa belíssima, uma camisa espetacular em homenagem a Roberto Dinamite, aquela camisa que Dimitri Payet fez o gol de falta, enfim, é uma camisa para mim histórica, eu gosto muito dessa camisa número 1, essa camisa preta aqui do Vasco da temporada 2024. Olha, eu quero tratar aqui o assunto do jogo contra o Botafogo, porque eu entendo muito torcedor do Vasco que está um pouco de pé atrás, até por jogar no estádio que hoje é administrado pelo adversário, um gramado sintético que o adversário está mais acostumado, é um time atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores da América, tudo isso eu entendo, é um time que está melhor formado, última partida entre os dois times lá em Brasília, o Vasco acabou perdendo por 2-0 e tem muito torcedor do Vasco que está com um pouco de pé atrás em relação a esse confronto de amanhã no Newton Santos. E eu, mais uma vez, entendo e tranquilidade total aqui na questão de debate em relação a esse meu posicionamento. O que eu quero debater aqui, eu quero trazer esse meu aspecto nessa manhã de quarta-feira é o seguinte: hoje vou falar muito como torcedor do Vasco, além de jornalista, analista, opinião, mas aqui vou falar como torcedor do Vasco. Torcedor, para analisar o seguinte: há quanto tempo você não fica feliz com uma vitória importante do Vasco, não só uma vitória, mas uma vitória que possa nos dar tranquilidade para poder fazer um trabalho bacana, independente da questão do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, o Vasco acho sim que tem chance de conquistar o título. É difícil? Claro que é difícil, mas é difícil para os 8 times que estão na competição. Não vai ser fácil para ninguém, independente se é melhor ou pior time. Até porque uma competição mata-mata, tudo pode acontecer. Por exemplo, Vasco e Botafogo não podem empatar o jogo novamente. Aconteceu um empate em São Januário e olha que o Vasco merecia a vitória. Eu estava lá, o Vasco merecia vencer o Botafogo naquela ocasião, mas terminou empatado. E por que não esse jogo não pode terminar empatado? E nos pênaltis, aí nos pênaltis decide quem tiver melhor cabeça e também técnica na hora de cobrar e também de defender os pênaltis. Por que o Vasco não pode vencer o Botafogo mesmo jogando no Newton Santos? Pode acontecer. Hoje eu acho que está 60% a 40% para o Botafogo por jogar nos seus domínios, por jogar diante do maior número de torcedores, por jogar em um estádio onde já está mais acostumado. Acho que o Botafogo hoje é a questão do favorito mesmo para o confronto, sem problema nenhum. Mas eu entendo o torcedor do Vasco que está
empolgado e está tentando, com otimismo, buscar essa classificação e essa vitória no jogo de amanhã. Eu estou junto com esse torcedor que está acreditando. Até porque, torcedor, para analisar, a gente está tanto tempo vivendo situações do Vasco sempre ruins, sempre brigando para não cair, o que está acontecendo nesse momento no Campeonato Brasileiro. Mas é outra competição, é uma competição que eu entendo que é o mesmo time que joga as duas, mas são competições diferentes. Há sim uma possibilidade grande do Vasco chegar à semifinal da Copa do Brasil e o próximo confronto será contra o Bahia ou contra o Fluminense. No primeiro jogo em Salvador, o Bahia venceu por 1-0. Se o Bahia conseguir classificar aqui no Rio de Janeiro com um empate, um jogo que será realizado hoje, por que não sonhar em uma classificação diante do próprio Bahia, ou então um confronto com o Fluminense. O Vasco já encarou o Fluminense numa semifinal de Copa do Brasil em 2006 e passou de fase. Então, assim, tudo pode acontecer. Então a gente tem que ficar o seguinte: como torcedor do Vasco, acho que o torcedor do Vasco precisa estar, logicamente, atento às situações, fazendo uma análise também com razão referente ao adversário, mas com otimismo, que dá para classificar. Acho que o seguinte, torcedor do Vasco que vai ao estádio, são poucos torcedores que vão ao estádio por conta da questão da delimitação para o visitante, eu entendo, mas o torcedor que vai no estádio tentar apoiar, esquece a questão política, esquece a questão da gestão. Se você não gosta da gestão Pedrinho, se você tem críticas a fazer, sem problemas nenhum, porque eu também tenho várias críticas à diretoria do Vasco, tenho críticas à comissão técnica do Vasco, comandada pelo Fernando Diniz, tenho crítica ao elenco do Vasco, aos jogadores do Vasco em algumas ocasiões, mas nesse momento o que a gente vai torcer é por essa camisa aqui, ó. É a camisa do Vasco, o que mais importa é o Vasco chegar a uma semifinal, independente do qual vai ser a consequência dessa classificação. Se as pessoas que vocês não gostam hoje, lá no comando do Vasco, tenham sucesso, eu quero que se obre para eles. Eu quero torcer para o Vasco e vou sempre torcer para o Vasco, independente de pessoas que eu goste ou não goste. Eu gosto do Vasco, eu vou torcer pelo Vasco. E vou torcer também por alguns jogadores do Vasco que merecem sim a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Eu até bati boca não, né? Um debate bem legal no X, o meu parceiro dantesco, lá o Danilo, do Expresso 1923, que tem um canal muito bacana também aqui de conta própria dele mesmo, sempre tratando do Vasco. Tem um carinho e respeito muito grande pelo Dantesco, que faz ótimas perguntas na coletiva de imprensa quando vai fazer a cobertura do Vasco. Eu tenho um carinho e respeito muito grande por ele, mas ao mesmo tempo ele disse o seguinte: pô, o torcedor do Vasco tá aí porque a gente fez aqui aquela entrevista com o Hugo Moura no fim de semana e publicamos no nosso X com a frase que o Hugo Moura colocou, né? Merecemos esse título. E quando o Hugo Moura falou sobre isso na entrevista, se você parar para analisar e ver a entrevista, o Hugo Moura começa a completar todo mundo, fala do time, fala do elenco, fala da diretoria e principalmente do torcedor do Vasco. E aí o Danilo falou: pô, será que esse time merece mesmo? Será que esse time tá jogando bem? Um 15º colocado no Campeonato Brasileiro? Mas aí eu fui falar com ele, falei: cara, mas agora é a Copa do Brasil, são competições diferentes, são situações diferentes. Quem tá hoje classificado para as quartas de final merece pelo menos sonhar com um título. Por que não? Por que não podemos sonhar? Vários times aí, até de certa maneira surpreendentes, chegaram à final e conquistaram a Copa do Brasil. Por que não o Vasco não pode sonhar? O Vasco tem uma camisa muito grande, tem o seu adversário, hoje é um clássico com o Botafogo, tudo pode acontecer. Nas semifinais a mesma coisa e na final vamos ver quem vai sair do outro lado para ser o adversário, que se Deus quiser, com o Vasco nessa final. Torcedor, eu entendo muito você que ainda faz muitas críticas à diretoria, a comissão técnica e aos jogadores, sem problema nenhum, sem desmerecer ninguém a esse respeito, até porque eu também tenho esse tipo de crítica muito ao Vasco atual. Só que, nesse momento, a gente tem que pensar como torcedor, independente da análise técnica e também análise razoável. Nesse momento, o torcedor torce, o torcedor sai um pouquinho do razoável, pensa também na possibilidade sim de vencer o Botafogo hoje, amanhã, lá no Newton Santos. Então tudo pode acontecer. Acho que o torcedor do Vasco tem que estar sim otimista, logicamente entender todo o processo, toda a situação que vem acontecendo, mas também ter a opinião que pode sim conquistar essa vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Pelo menos esse é o meu sentimento. Estarei muito otimista em busca dessa classificação. Acho que o Vasco vem fazendo um trabalho, pelo menos na Copa do Brasil, razoável para bom. Vem conquistando classificações aí de certa maneira um pouco suadas, como foi contra o Operário. O próprio CSA empatando o primeiro jogo e depois vencendo em São Januário. Mas enfim, acho que Copa do Brasil não se joga bem, se vence. E classificação é isso. Se quinta-feira o Vasco sair classificado
classificado o Newton Santos, eu vou estar muito feliz e abraçando você, torcedor do Vasco, que é o mais importante. E eu acho que você, logicamente, eu não quero aqui colocar nenhum tipo de opinião para você apenas concordar comigo, muito pelo contrário, pode discordar à vontade, mas que você que está otimista para essa classificação, vai por mim. Estou junto com você nessa e acho que o Vasco vai conseguir sim essa classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de quarta-feira. Daqui a pouco, 10 horas da manhã, tem o Bom Dia Gigante. Estarei ao vivo aqui no canal Atenção Vascaínos, falando muito sobre essa partida de véspera de jogo entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil. Tamo junto, grande abraço e se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Valeu, rapaziada, tamo junto. Fui! Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!